Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Papo Humano. E hoje aqui de novo, eu, Cintia Almeida, estou com as minhas colegas e parceiras, a Chan e a Ale. E hoje a gente queria trazer uma questão, mas antes disso, não esqueça, né, de acionar o sininho do nosso canal, que toda semana a gente tem vídeo, de mostrar o nosso canal para quem você acha que vai se interessar pelos nossos assuntos. Se a gente está aceitando sugestões de assuntos que vocês achem interessante, né, para a gente colocar aqui. E falando em assuntos, né, hoje a gente trouxe um assunto que para fazer reflexão realmente, né? A gente vai começar aqui com as nossas reflexões, o que, que a gente acha, mas depois a gente vai deixar com vocês também, né? O que, que vocês pensam sobre isso? A gente queria trazer hoje a pergunta, né? A reflexão de qual é o sentido da vida para vocês, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Meninas, para vocês, porque às vezes para cada um pode ser um pouco diferente, né? A sensação, pelo menos, né? A impressão que tem sobre isso. Então é isso que a gente queria trazer hoje para vocês, até para a gente sentir o que cada um sente, né? E ver, às vezes, qual que é o nosso, né? O que que a gente pensa sobre isso. Então, meninas, o que que vocês acham? Qual é para vocês? Se eu for pensar, né, nos dias de hoje, para mim mudou um pouco o sentido da vida, porque quando eu olho para trás, né, na minha vida, eu percebia que o sentido da vida, para mim, era viver um dia após o outro, né, era levantar, alcançar um trabalho que eu gostasse, ter o dinheiro que eu precisava ter para fazer as coisas que eu queria, viver em família, arranjar um namorado, um marido, né? Para mim, hoje eu olho para trás e penso, esse foi o meu sentido, né? Foi o que eu vivia todos os dias. Hoje eu já penso diferente, né? Eu acho que o sentido da vida é você ter, como a própria palavra fala, é um sentido, né? Uma direção, um direcionamento, né? Em que eu tenho que sentir cada dia. Então, sentir cada dia é o que esse dia está me ofertando hoje, né? Dentro disso que eu tenho como um propósito de viver, né? Porque a gente não tem como escapar de propósitos, né? Então, eu tenho um propósito familiar, eu tenho um propósito profissional, mas o que cada dia me diz, né? Então, assim, hoje o meu sentido é me tornar uma pessoa mais humana, né? Hoje, para mim, o sentido é aumentar e reconhecer mais os meus valores e saber colocar esses valores para o mundo, né? Então, hoje, esse sentido faz mais conexão com o todo, com a humanidade, né? Que quando eu penso só em viver a vida, é lógico que eu tenho as coisas materiais do dia a dia, que são coisas mundanas e que a gente precisa, né? A gente precisa de dinheiro, de trabalho, de relações, né? De comer coisas que a gente gosta, viajar, né? É sentido, né? É um propósito de você estar vivendo, mas para mim o sentido virou maior, né? Quando eu posso ofertar mais de mim para o outro, isso se torna hoje muito maior, né? Muito mais amplo. A minha responsabilidade, ela aumenta muito, né? Então, hoje eu vejo mais assim. E você, Ale? Perguntinha, hein, meninas? Parece ser tão simples, né? E né? Uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de responder, né? É muito legal isso que você trouxe, Chay, e eu vou, assim, muito parecido com o que você falou, no sentido de que, para mim, também mudou ao longo da vida, né? E eu acho que se a gente parar para refletir, né, eu acho que para quase todo mundo, né? E se a pessoa talvez não tenha mudado é porque ela ainda não está atenta a isso, né? Eu acho que todo mundo que entra nesse processo de autoconhecimento, a gente para, né, em algum momento para entender, né, onde eu tô, onde eu quero chegar, quem eu sou, né? E durante muito tempo eu simplesmente vivi, né? Deixei a vida fluir, vamos dizer assim,
Só que aí que tá, não era um fluir com estado de presença, de maneira consciente e de contemplação. Era na verdade, era um modo automático, né? Só viver mesmo, só acordar, né? Trabalhar, pagar boleto, dormir, no outro dia de novo, né? E aquela repetição, né? E aí eu parei para pensar, né? E falei, qual que é o sentido disso, né? E na verdade não tem sentido nenhum, né? Se você não está efetivamente vivendo, né? Você está sobrevivendo, né? Então, quando eu parei para perceber, né, que isso não estava legal, eu entrei em crise, porque eu percebi que eu não tinha um propósito maior, vamos dizer assim. Claro que a gente tem objetivos, né, como né, no meu tempo de juventude era terminar uma faculdade, né, ter uma profissão, né, me profissionalizar em algo, né, depois um relacionamento, né, você casar, ter filhos, enfim, né, eu acho que tudo dentro do, né, dentro do normal, vamos dizer assim, né, mas o que mais, né, o que você é em essência, né, porque eu acabei me percebendo, assim, me definindo através do meu trabalho, através dos nomes, vamos dizer assim, né, eu sou a Alessandra, trabalho em tal empresa e eu sou, né, responsável por tal coisa, tal setor, eu sou mãe, né, do João Guilherme, da Maria Clara e do Miguel, eu sou esposa, né, do Moisés, mas e o que mais, né, além dessas funções, quem é a Alessandra, né? E aí, realmente, eu entrei em crise e comecei a me questionar, a entender o que eu gostava, sabe? O que eu gostava, o que eu não gostava, o que me fazia bem, o que não fazia. E aí eu comecei a achar, né, vamos dizer assim, sentido nisso, de começar a me descobrir. Então, o meu sentido, desde então, tem sido me descobrir, tem sido entender quem eu sou e como eu reajo às circunstâncias da vida e o que eu quero, né, o que me faz bem. Então, não é uma pergunta muito simples de responder, né, mas eu acho que cada um vai ter as suas reflexões, como a Cíntia já trouxe no início do vídeo, e o objetivo do vídeo é exatamente esse, né, para que você reflita aí também. E hoje eu entendo que simplesmente manifestar, né, a nossa essência, manifestar o nosso ser, esse é um grande sentido da vida, né? Só que, apesar de ser simples, não é tão natural, né? Exige um certo treino para isso, mas nada melhor do que viver cada dia para você e cada vez mais manifestando a sua essência, né, Cíntia? Só complementando e tentando fazer um gancho em tudo que vocês trouxeram, que eu acho que já, né, a reflexão já está bem, bem profunda para as pessoas pensarem sobre isso, é exatamente o que foi falado, né? É simplesmente ser, que não é fácil, né? A gente simplesmente ser, deixar mesmo que a essência, né, se manifeste, e porque, como vocês trouxeram, às vezes a gente tem essa tendência de, como a gente vive em sociedade, né, o que faz o sentido? É você estudar, se formar uma família, né, mas é um sentido, às vezes, um norte que dão para a gente, e a gente, às vezes, não pensa sobre isso, né, porque nem todo mundo, né, quer estudar, se formar e ter uma família, né? Muita gente quer simplesmente viajar, né? Não quer ter um companheiro, uma companheira. Então, é você se conhecer realmente nessa essência, né? Do simplesmente ser, né? Esse sentido é saber o norte mesmo, literalmente, né? No sentido mesmo do ir, né? Aonde eu estou indo, o que eu estou fazendo, e se conhecer, né? Sentir mesmo a sua essência. Porque quando a gente simplesmente né, que é a nossa essência, até um pássaro, né, o canto de um pássaro embeleza o nosso dia, né, porque a gente está tão presente ali, está tão sendo realmente, que tudo faz sentido, né, a chuva faz sentido, porque a gente entende que a gente faz parte de tudo, né, a gente está ali na natureza, no universo, fazendo parte disso tudo realmente, né? Tudo está ali por um porquê,
né? Então, até os problemas, assim, não que seja uma coisa, né, um caminho de rosas, mas a gente começa até a entender o porquê desses problemas, que é justamente para a gente começar a ser realmente quem a gente é, né? Porque às vezes, enquanto a gente não consegue ser realmente quem é na nossa essência, tem certos problemas que se repetem. Acontece comigo, com vocês, Verdade. acontece com todo mundo, né? Porque às vezes ali você está querendo, o sentido norte é ali, mas você está insistindo de ir ali um pouquinho mais para a direita e o problema continua até você realmente enxergar e falar, não, realmente eu tô me vendo, agora eu sei que o meu sentido, o meu norte é esse, que não é o mesmo de outro, né? E não precisa ser. A gente é diferente, né? A gente está aqui para se complementar. E só fazendo um gancho com o que a Xia trouxe, né? Que a gente está aqui na Terra, né? No planeta material, a gente precisa das coisas materiais. É importante, né? A gente pensar em tudo isso. Mas uma coisa num dos vídeos, né? A gente assistiu para trazer aqui, né? Nos estudos que a gente fez, eu achei uma coisa muito interessante, que é quando a gente se preocupa em ter para manifestar o ser. Eu achei muito importante isso, né? Porque às vezes a gente quer ser para ter alguma coisa, e isso não leva a nada, né? Porque o que é daqui material fica aqui. E o importante é a nossa essência, né? É a evolução do espírito no sentido de fazer o bem, de ter os valores morais, né? Porque tudo que é material fica aqui, é da matéria, né? Então, se você tem esses recursos para ter as coisas, para você manifestar o seu ser, é muito importante e é até honrados fazer isso, né? Porque você assim consegue ser mais fraterno, mais justo, ajudar mais as pessoas. Então, é só para a gente refletir um pouquinho no que a sua essência mesmo fala, né? Aquilo que a gente se sente bem, que a gente se sente confortável, que a gente faz meio que sem até perceber, de tão fácil que é, né? E isso realmente é a nossa essência. Né, meninas? Vocês têm mais alguma coisa? Cíntia, sabe, eu estava pensando sobre tudo que você está falando e a minha própria frustração, né, e me reconhecer pelos papéis que eu desempenho, né, dentro da minha vida. E justamente eu lembrei de uma colocação da Lúcia Helena Galvão, né, a filósofa, a professora maravilhosa, né, e ela diz que a vida é um grande espetáculo, né, e que nós somos os atores, né, cada um da sua vida, né, e que nós estamos aqui desempenhando justamente esses papéis, né, mas que o grande segredo, né, vamos dizer assim, é justamente a gente vivenciar, né, as experiências que esse papel nos traz, mas sem esquecer que nós não somos aquele papel, que o espírito, né, ele é além daquilo, né? Sem Ele esquecer a está essência, acima. né? Isso, ele está acima disso. Então, ele é a essência, né, que decidiu, enfim, né, desempenhar esses papéis para um aprendizado, um crescimento, uma evolução, uma experiência mesmo, uma vivência, né? Mas sem esquecer de quem ele é, né? De fato. É como, né, se ele estivesse acima, né? Como se estivesse em estado de contemplação mesmo, né? Visualizando tudo isso, né? Se permitindo vivenciar, mas sem esquecer de quem ele é em essência. Então, é muito profundo, né? Porque é muito comum, né? É muito fácil a gente cair nas armadilhas, né? E achar que nós somos o papel, né? Somos os atores, né? E não essa essência, né? Desculpa, Xia, você ia falar Não, alguma coisa? eu ia falar protagonista, né? A essência, no caso, é o protagonista, né? É o papel principal, que é o que a gente tem que realmente buscar, né? Porque dentro disso que vocês estão falando, também cabe para complementar, né? Que assim, o homem é que faz o sentido da vida, né? Nós é que vamos dar de verdade, né? Esse olhar, né? Que seja pelos papéis, fraterno, pelo sentido da vida, né? São as nossas escolhas diárias é que vai fazer a vida ter um verdadeiro sentido, né? Onde você de verdade pode falar,
eu gosto de viver, eu gosto de estar vivendo a vida, né? Porque quando a gente fica nos papéis que não dão muito sentido, quando a gente entra em crise existencial, né, do porquê que eu vivo isso, para que eu estou passando por aquilo, por que eu nasci nesse lugar, ou diversas outras, né? Qual é o sentido do universo, de Deus, de tudo? Os questionamentos vão ter muitos ao longo da vida. E se a gente se prende no questionamento só, a resposta ela não vai vir, porque a gente também precisa se abrir para esse universo de possibilidades em que nós colocamos a nossa energia, o nosso quantum de energia, de direcionamento, para quebrar também padrões nossos, né? Para quebrar coisas pré-determinadas que a gente julga ou que a gente criou como uma verdade, e que quando você se abre para isso, o sentido muda, né? E aí volto para o meu comecinho, né? Quando eu falei que quando a gente reconhece os nossos valores e sabe, né, as nossas qualidades, as nossas virtudes e também reconhece os nossos defeitos, você se torna uma pessoa melhor para você, para quem convive com você e para todos, né? Porque você está impactando em todos. Então, olha que legal, né? O meu sentido que eu encontrei para a vida. Agora, tem outras pessoas que vão demorar mais para encontrar uma resposta, né? Que tem que ser para você, tem que fazer sentido para você, para direcionar a sua vida, porque com certeza não é na dor, não é na tristeza, não é nos lugares feios, né? Ou com pessoas que são destrutivas, né? Que você vai encontrar a verdadeira resposta. Então, também dê um sentido novo se você precisa para a sua vida, né? Buscar realmente a beleza, buscar realmente o que tem de belo na vida, né? A natureza está o tempo inteiro desperta, a gente passa do lado da flor e nunca sentiu o perfume, nunca olhou a beleza da árvore, nunca viu uma pessoa sentada, uma pessoa mais velha sentada no banco e não teve a vontade de saber a história dela e conversar, ver o que ela tem para te dar como vida, né? A história da vida dela. Então, são tantas oportunidades, mas a gente tem que se abrir para sentir a vida de fato e achar esse propósito para fazer de verdade a sua vida ser a mais bela, a melhor de todas, reconhecer o seu melhor papel, entrar na sua conexão com a sua essência, com o seu eu divino, porque esse é o papel, né, que a gente escolheu viver. Então, se você está aqui, se nós estamos aqui, é porque nós também escolhemos viver isso. Qual é o nosso sentido, né? Para que tudo isso aconteça. E só para finalizar, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas a gente também, quando começa a pensar sobre isso, a gente começa a perceber também que a vida meio que vai dando sinais para a gente, né? Entra numa sincronia com as coisas. Às vezes você pensa numa coisa, está em dúvida de alguma coisa, aparece alguém, um telefonema, né? Tudo vai fluindo de um jeito mais fácil quando você se abre, né? Como a Xia trouxe agora, porque você aceita aquilo, né? Você está sendo tão você, está sendo tão na sua essência, que é muito simples, né? Na verdade, a gente é que complica, né? Trazendo tantas coisas, pensando em tantos, né? Porque se a gente realmente só viver, ela vai acontecendo, né? A vida vai acontecendo, e até essas provas, né, que eu comentei no início, porque não existe jeito melhor de você também se aperfeiçoar como espírito do que conviver, né, com as pessoas, porque é uma das provas mais difíceis que a gente tem, né? E quando a gente ouve de alguém, nossa, olha, aquilo que você me falou me ajudou, graças a você eu consegui fazer isso, aquele dia que você me ouviu, isso é tão gostoso, né? E isso faz parte dessa nossa evolução no sentido da essência mesmo, né? Que é para isso que estamos aqui, para a gente se melhorar também e ajudar os outros, né? A acharem esse sentido, né? No sentido de se conhecerem também. Né? Exatamente,
Então, Inclusive, desculpa, Cíntia. Não, só para complementar, não, só para a gente prestar atenção, né, nos sinais, que isso é uma coisa que ajuda muito a achar o verdadeiro sentido, né? Pode falar. Inclusive, as pessoas que mais te incomodam são as que têm mais, né? Normalmente é onde você assim, tem que olhar, né? Isso, perfeito, porque a gente tem a tendência de achar que, claro, a gente, como as meninas falaram, a gente tem que olhar essa beleza da vida, né? A gente tem que encontrar o significado nas coisas simples, né? Desde um cantar do passarinho, a natureza e tudo mais. E por outro lado, para você entender como você reage a tudo isso, né? De que maneira que esse seu espírito se manifesta, é interessante você perceber de que forma que você reage com aquelas pessoas que te incomodam, porque ali tem algum ponto que você pode olhar para trabalhar, né? Normalmente é assim, né? São as pessoas que mais te incomodam é onde você tem mais coisas a observar, e não só naquela pessoa que te dá prazer, que você fica bem, né? Então, isso também é um grande presente, na verdade, né? Pra gente, e a gente tem que saber aproveitar. Porque é onde a gente se desenvolve mesmo, né, como ser humano, né, porque as provas, geralmente, mesmo na escola, né, quando a gente repete as provas porque não passa, é onde a gente tem que rever, estudar, é aí que a gente aprende. Quando a gente aprende, entende, a gente consegue passar para o próximo ano, e com a vida é a mesma coisa, né. Então, você tem várias pessoas, né? Geralmente a gente fala, nossa, mas eu só cruzo com gente chata, eu só cruzo com gente complicada. Será que você que não é o chato, você que não está sendo complicado, né? Você que não está irritado? Então, é uma forma da gente olhar e se conhecer mesmo, né? E ser, né? Ver como você realmente é. Eu também tenho para finalizar, tem uma ilusão que tudo tem que ser lindo, belo, maravilhoso, feliz, Isso, inteiro, né? E o sentido da vida é a gente se desassociar, soltar as amarras também, porque é transformação, né? Não é sobre o outro, que nem vocês trouxeram, né? É sobre mim, porque é a minha vida. Eu estou vivendo a vida. Então, aquela pessoa que me atrapalha, que é meu calo no sapato, né? Ela está refletindo parte do que eu sou. Então, o sentido de me transformar para que essa vida realmente me traga, né, novas oportunidades, novas coisas. E eu queria lembrar também, se vocês estão aqui até agora, que a gente teve um vídeo semana passada que está falando sobre essência e eu superior, muito legal, né, com a nossa convidada Luciane, e inclusive ela deixou, né, uma meditação, nós deixamos lá no canal separada a meditação, para você poder entrar em contato com essa sua parte que está aí louca, desesperada, para você entrar em contato com ela. Né? Então, é aí uma oportunidade para você também ir lá, fazer essa meditação, né? Se abrir para esse novo e ver o que você começa a descobrir. E eu queria terminar com uma frase que eu ouvi, que eu achei bem interessante também, que cabe muito aqui, que a vida, né, não é um castigo, né? Que a gente vê o passado como um castigo, essas coisas ruins como um castigo, né? Mas, na verdade, a vida é uma grande oportunidade para o futuro. Então, é esse sentido do futuro que você quer criar para a sua vida. Então, achei bem interessante. Muito bonito. É isso. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Não esquece de deixar aí o seu joinha e compartilhar com quem puder. E a gente vai adorar, né, saber o que você achou, né, do sentido da sua vida. Deixa aí nos comentários pra gente, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. meninas. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.